vieram os probabilistas, a escola de Cambridge, por exemplo, um que eu já mencionei para vocês, que é da segunda geração do ciclo de Viena, que é esse Carnap, que foi para Chicago, para a Universidade de Chicago. As teorias científicas têm diferentes graus de probabilidade em relação à evidência empírica disponível. Então, quanto mais vezes, por exemplo, na visão do Carnap, quanto mais vezes elas foram testadas e corroboradas, tudo bem, a gente não pode ter certeza que elas estejam corretas, mas a gente tem mais confiança nelas, aumentam os nossos graus de confiança em relação à sua verossimilhança, à sua verdade. Nesse caso, a honestidade intelectual consistiria em dizer para cada teoria a evidência empírica disponível e a sua probabilidade à luz dessa evidência. Se isso não acontecer, é importante que o cientista honesto, ele renuncia à sua teoria. Né? Então, tem uma versão um pouco diferente desse conceito do que é ser honesto cientificamente. Bom, aí chega nos falseacionistas dogmáticos, né? Para os quais todas as teorias são conjecturais, são meras conjecturas, a ciência não pode provar teoria alguma, apenas refutá-las. Seria o caso do tal Popper Zero, criado aí pelos... Bom, qual é a pergunta que está por trás? E é uma pergunta crucial no texto. É possível estabelecer uma fronteira rígida entre teoria e observação? Como é que está a nossa base empírica? Né? Chega num determinado ponto, o autor começa a colocar aspas, e tudo tem aspas, e é difícil de entender, dá um festival de aspas lá, dá um ataque de aspas nele. Então, chega numa hora que ele fala assim, olha, a nossa base empírica não é uma base empírica, mas é uma base empírica. No segundo ponto, ele põe aspas, quer dizer, é uma base porque a base está fixada num pântano, né? Portanto, é meio móvel aí essa base. E a gente vai voltar a essa pergunta inicial, porque é uma pergunta importante. Vamos ver, o falseacionismo metodológico, portanto, é uma categoria de convencionalismo. Naquele quadrinho, vocês lembram disso. E tem duas versões. Uma versão ingênua e uma versão sofisticada. Ele vai ficar com a sofisticada. O que eles pedem, esses falseacionistas metodológicos? Uma hipótese falseadora bem corroborada. Quer dizer, não é uma... tem que repetir esses testes. Uma espécie de luta pela sobrevivência, buscando selecionar as teorias mais aptas. Os sofisticados, eles dão um passo adiante dos ingênuos. Qual é a diferença? Eles reconhecem que há pelo menos 3 adversários nesse teste empírico aí, nesse examão a que as teorias são submetidas. As teorias concorrentes e a experiência empírica. Então, 2 ou mais teorias concorrentes, portanto, pelo menos, e a experiência empírica. E eles ainda acrescentam que algumas das experiências científicas mais interessantes resultam em confirmação ou em corroboração e não em falseamento, diferentemente dos dogmáticos lá. Então, é claro, é mais ou menos como a questão da indução que vocês trouxeram aqui. É claro que quando o cientista testa uma teoria e ele vê seus resultados confirmados, entre aspas, ele fica contente. Ninguém é tão masoquista para dizer, oba, que bom, refutei a teoria na qual eu trabalhei a vida inteira. Né? Mesmo que seja, tem seus processos de auto-engano. E algumas dessas corroborações, elas enriquecem a teoria, não empobrecem. A gente precisa pensar na tese aí do Wilhelm Quine, que volta e meia o Ácato está se referindo a eles. Então, qual é essa... O que consiste essa tese? Dizer o seguinte, que qualquer tentativa de falsear uma teoria pode ser combatida culpando-se outros fatores, como os instrumentos de medida, os controles experimentais, o ambiente do laboratório, etc., etc., etc. Então, sempre uma teoria pode ser salva. É mais ou menos por aí que o Feyerabend diz, bom, então tudo vale. Sempre pode salvar uma teoria? Não, também não é assim. Sempre pode, mas esses controles têm que ser colocados em prática. Então, para qualquer conjunto dado de observações, há um grande número de explicações com as quais é compatível. Voltando àquela velha questão
de uma relação contingente entre os dados empíricos, entre o conjunto de dados empíricos e a teoria. Então, na hora que a gente verifica isso aqui, a gente pode atribuir isso, né, associar isso com uma teoria 1. Mas pode ter uma teoria 2, 3, etc., cujas previsões sejam exatamente coincidentes. Bom, então o que o cientista faz quando ele está diante de um falseamento? Ele tem decisões, e aí é o convencionalismo, decisões importantes a tomar. Como é que a gente distingue ajustes científicos, né, que são legítimos do ponto de vista da metodologia da ciência, do não científicos? Frequentemente, os cientistas, ou algumas vezes, pelo menos, os cientistas recorrem a o que se chama de, esse pessoal aí chamou de estratagemas de imunização. Quer dizer, é um processo de blindagem em relação à teoria. Eles levantam a hipótese ad hoc e não vão testar essa teoria novamente, essas hipóteses ad hoc. Né? Isso faz a teoria menos testável. Né? O que eles fazem são remendos, isso é negativo, tá? Esse é um ajustamento não científico, que seria remendar a teoria aumentando sua verossimilhança, etc. e tal. Então, é uma espécie de cinto de castidade em relação à teoria. A teoria foi refutada, aí eu disse, não, mas por que aconteceu isso assim, assim, e não testa isso assim, assim. Isso é uma coisa negativa do ponto de vista do que está sendo proposto. Então, há sempre possibilidade de remendar uma teoria, né? Ou de culpar a realidade, como se diz, torturar a realidade até que ela confesse aquilo que a gente queria que ela confessasse. Nesse sentido, o tipo de treinamento que a gente dá na universidade, às vezes, é para isso mesmo. Olha, a nossa teoria está correta, os incrédulos que vão procurar outra praia, e nós estamos com a teoria e não abrimos. Então, aqui ele diz assim, olha, tem duas... O falseacionismo dogmático está assentado em duas premissas que são erradas. Primeiro, a primeira é de que existe uma fronteira, de fato, uma linha divisória entre as proposições teóricas e as observações, entre a teoria e os fatos empíricos. A segunda é que, se foi observado, é verdadeiro. Então, as proposições observacionais são necessariamente verdadeiras, caindo, portanto, numa espécie de empirismo, né? Então, essa é a suposição 1. Ele exemplifica essa suposição. Alguns exemplos dele são bem fáceis de entender e ajudam a entender o ponto que ele está fazendo, o argumento que ele está expondo. Ele exemplifica isso com Galileu. Então, Galileu chegou lá a certas conclusões na sua observação, e nessa conclusão ele usou um telescópio, né? E essa conclusão foi contestada. Portanto, o Galileu não estava apenas testando aquela teoria astronômica, mas também testando, quer dizer, usando, se apoiando numa teoria da física, lá da óptica, que lhe dizia que a gente consegue observar melhor o céu quando a gente usa um telescópio do que não usa, do que a olho nu. Mesmo que ele observasse a olho nu, de qualquer forma, ali tem uma distorção qualquer da visão, né? A gente sabe que sempre tem uma certa teoria por trás, a teoria do instrumento, e não a teoria propriamente que está sendo testada, né? Então, portanto, Galileu estava aceitando a ideia de que, com o telescópio, ele tinha uma observação melhor do céu. Isso significa, de um lado, significa o seguinte, que essa fronteira natural, ela fica meio complicada, quer dizer, não existe, de um lado, proposições puramente teóricas, do outro lado, proposições puramente observacionais. A observação que ele faz com o uso do telescópio está contaminada por um tipo de teoria, né, que, enfim, faz com que ele reconheça a superioridade da observação
por telescópio sobre a observação a olho nu. Portanto, essa linha no máximo tracejada. Então, isso é uma coisa que repete, Lakatos repete, Popper diz claramente e tal, a ideia de que os fatos são catados, vamos dizer, com redes, né? As redes, as lentes teóricas através das quais se observam os fatos. Porque, assim, conhecimento para os justificacionistas é conhecimento provado. Os outros sofisticam mais essa posição, mas, de qualquer forma, a necessidade do teste se coloca. E o teste, existe uma certa presunção de honestidade científica, uma presunção de objetividade, que nem sempre se realiza, mas pelo menos você tem isso como meta, vamos dizer assim, né? Como padrão. Bom, aqui eu pus a fronteira, que é psicológica, porque às vezes na exposição vocês falaram proposições psicológicas e proposições observacionais. Não, a fronteira entre ambas é que é psicológica, tá? E que ele está renegando aqui. Bom, a outra questão que deu uma certa confusão foi essa 5 aí. Em que consiste o conhecimento não problemático de fundo e que papel desempenha no teste de uma teoria, né? E aqui ele dá um exemplo interessante sobre a questão de uma teoria gravitacional, a newtoniana, que está sendo contradita por certas coordenadas espaço-temporais dos planetas, etc. e tal. Então, aqui, na verdade, esse exemplo é mais ou menos dizer o seguinte, olha, em toda a decisão metodológica que o cientista faz, em todo o processo de todo o trabalho empírico dos cientistas, eles tomam certas decisões por convenção. Então, tem lá os tais 4, esse é o 4º tipo de decisão, etc. E aqui, mais uma vez, era um questionamento que era feito desse tipo de instrumento, que é o radiotelescópio, que está apoiado numa teoria óptica especial, etc. e tal, que na época era contestada, né? Se era possível, por esse tipo de satélite ou que seja, observar realmente. Aí ele fala numa hora começa com J, qualquer coisa bank. Eu não tenho, o que é esse bank que um banco está fazendo no meio? Aqui é um homem isso aqui, depois eu vi que é um instituto de pesquisa que ele menciona em relação a isso. Tá? Então, no fundo, o que tem diferente aí é assim, o tal do conhecimento não problemático de fundo, né? Era essa a pergunta que foi feita, né? Quer dizer, o que é o conhecimento não problemático de fundo? É o conhecimento que é aceito. A partir de um certo tempo, os cientistas decidem parar de testar aquela hipótese auxiliar e colocá-la como um conhecimento que eles aceitam por convenção. Então, o exercício individual era o seguinte, com que tipo de decisão se defronta o falsacionista metodológico quando vê sua teoria refutada juntamente com a cláusula ceteris paribus que acompanha? Então, era esse exatamente. Em alguns casos, vocês são muito presos ao texto, né? Então, aí ficam citando pedaços do texto, às vezes, inclusive, entre aspas, tudo bem, honestidade estudantil, mas não é suficiente. Eu preciso ter alguma noção de que, além de localizar o pedaço do texto em que onde está a resposta, vocês conseguem raciocinar, elaborar individualmente sobre a resposta. Outros até dão respostas corretas, mas absolutamente incompletas. Vamos lembrar aqui o nosso jesuíta, fundador da cidade de São Paulo, Padre Anchieta, que disse o seguinte uma vez, essa frase é muito citada, desculpem por eu ter, numa carta, desculpe por eu ter sido tão prolixo, é que eu não tive tempo de ser breve. De fato, ser breve, mas ser preciso é um grande desafio. Algumas pessoas conseguem resolver isso. É difícil ser breve, né? É muito difícil ser breve e, ao mesmo tempo, dar uma resposta completa. Então, o que o cientista faz? Ele decide testar uma teoria T juntamente com condições iniciais, C1 e cláusula ceteris paribus.
E ele vê essa conjunção com esses 3 elementos refutados. Então, o que ele tem que falar? Bom, será que eu tenho que tomar essa refutação como uma refutação da teoria? Aí ele disse, não, vamos pensar nas condições iniciais e testar. Aí ele testa, tudo bem. Digamos, vamos pensar num exemplo médico. Estou elaborando agora aqui de improviso. Os cientistas, os médicos estão querendo testar a eficácia de um medicamento qualquer. Então, eles testam os seus pacientes, grupo experimental, grupo de controle. Mas esse medicamento só vai funcionar se os pacientes tiverem um estado de saúde pelo menos razoável. Tá? Não pode ser, eles não podem estar em condições de saúde muito precárias. Então, essas seriam as condições iniciais. Aí eles testam e retiram da amostra. É lógico que é um exemplo absurdo, que nenhum médico ia fazer isso nos seus próprios pacientes. O cara lá está às portas da morte, ele dá um medicamento que sabe que... Bom, então, tira esse pessoal que está às portas da morte e trabalha com o resto. Então, testou as condições... Pegou aquela amostra novamente e viu. Você acha que as condições iniciais satisfazem isso? Chegou à conclusão que sim. Bom, então tudo bem com as condições iniciais. Ele pode colocá-la no conhecimento não problemático de fundo. Então tem mais 2 elementos. Será que essa refutação é motivo para rejeitar a teoria e a sua cláusula ceteris paribus? Não. Ele faz uma outra decisão. Ele testa a cláusula ceteris paribus. Então, digamos assim, o medicamento é tomado em qualquer momento do dia. Aí, na cláusula ceteris paribus, ele vai testar, por exemplo, se o medicamento tomado em jejum é mais eficaz. Então, ele vai verificar como é que foi administrado aquele medicamento e vai controlar por aí. Digamos se a cláusula ceteris paribus é bem corroborada. Então, ele também pode decidir relegar colocar como conhecimento não problemático. Bom, aí tinha 3 elementos. Aceitou um, aceitou outro, só resta rejeitar a teoria. E, nesse caso, aquilo que era uma anomalia vira uma prova crucial contra a teoria. Mesmo assim, o falseacionista metodológico ainda corre riscos. E ele precisa distinguir o falseacionismo ingênuo do sofisticado. Então, se ele não tiver uma outra teoria para dar sustentação para ele, na hora que ele rejeita essa teoria, né, ele pode estar deixando um buraco dentro da ciência. Então, isso era mais ou menos o tipo de resposta que devia aparecer no exercício de vocês. Se ele coloca ceteris paribus dentro do conhecimento não problemático, isso rejeita a teoria? Sim, porque ele tinha 3 elementos, né? Ele testou as condições iniciais. Tudo bem, dá para aceitar que houve um controle legal das condições iniciais. Ele testou a cláusula ceteris paribus. Não houve variação no tempo de administração do remédio, no período do dia. Então, nesse ponto, estava tudo tranquilo. Então, a única coisa que eu posso concluir é que o remédio não faz efeito. Entendeu? Porque começou, o remédio não teve o efeito esperado. Então, quem sabe houve mudança nas condições iniciais? Quem sabe houve mudança no período do dia em que o indivíduo toma a medicação? Se vocês voltarem para esse exemplo do planeta mal comportado, é um excelente exemplo do como o falseacionista metodológico sofisticado procede. No fim, ele só... Então, ele começa a apresentar, o pessoal fala, mas que absurdo, então o cientista tenta salvar a teoria newtoniana de qualquer forma, ele se aferra a ele. Ele vai mostrar que essa tentativa de salvamento, vamos dizer, essa tenacidade que se concede à teoria, acaba sendo positiva. E esse episódio só vai ser solucionado quando surge uma outra teoria, que é a teoria do Einstein, teoria da relatividade, que vai responder por essas anomalias aqui. E esses são casos reais, ele está pensando em Urano, Netuno, dá para substituir pelos nomes próprios aí. Aliás, os planetas, recentemente, o ano passado, teve uma série de discussões aí sobre os planetas, e eles questionaram a existência de um planeta, discussões interessantes aí na astronomia. Bom, a gente está chegando no final do nosso período aqui, eu vou ter que voltar aqui para esse texto e depois entrar no do Stuart Mill.